Bom dia, queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos juntos, já iniciando nesta segunda-feira nossos estudos da nossa lição de Escola Sabatina, com esse tema tão maravilhoso, Descanso em Cristo. Já estamos chegando quase no finalzinho desse terceiro trimestre, já estamos na lição de número 12, que traz o tema desta semana, o profeta inquieto. Quem será esse profeta? O verso para memorizar se encontra no livro de Jonas, exatamente ele, esse profeta Jonas, que iremos refletir essa semana. O verso para memorizar, Jonas, aí capítulo 4, verso 11, que diz o seguinte: Deus disse a Jonas, e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda? E também muitos animais? Queridos, antes de nós entrarmos aqui nessa reflexão dessa segunda-feira, vamos aqui orar e pedir orientação do Espírito Santo no tocante ao estudo da palavra de Deus. Pai, querido Deus eterno, te louvamos, meu Pai, por essa oportunidade de estudar a sua palavra, ilumine nossa mente, nosso coração, para que a gente possa, meu Pai querido, aplicar em nossas vidas os teus ensinamentos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amados, uma das histórias mais interessantes das Escrituras é a de Jonas, do profeta Jonas. Ali estava ele, um profeta de Deus, chamado pelo Senhor, mas que fugiu do chamado de que Deus tinha feito a sua pessoa. Então, depois de ser aí persuadido de maneira dramática e mudar de ideia e obedecer ao Senhor, ele finalmente o fez, mas apenas para queixar-se de que as pessoas a quem havia sido chamado a testemunhar tinham se arrependido e sido poupadas da destruição que, de outra forma, teria ocorrido. Esse é um exemplo de alguém que não tinha descanso, que não estava em paz a ponto de clamar: agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Essa foi a declaração de Jonas. O próprio Jesus aí se referiu à história de Jonas, dizendo: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas, está lá em Mateus capítulo 12, verso 41. Com certeza Cristo era maior do que Jonas, senão ele não poderia ser o nosso Salvador. Então nessa semana, queridos, vamos examinar a história de Jonas e o que podemos aprender com a sua inquietação e falta de paz. As atitudes do profeta demonstram aí que ele não descansava no Senhor. Desobediência da palavra de Deus, fuga da missão de Deus, queixa da graça de Deus. Nossas ações em resposta ao chamado divino, queridos, revelam se descansamos ou não em Deus, se acreditamos ou não em Deus. Aquela nossa atitude irá responder todas essas questões. Na lição de domingo, queridos, que não pude passar ontem, mas vamos refletir aqui rapidamente, o tema de domingo, dia 12 de setembro, fugindo, né? Quem será que fugiu? O profeta Jonas, né? Jonas foi um missionário bem-sucedido, mas relutante, pelo menos no início. O chamado de Deus afetou a sua vida de modo significativo. Em vez de colocar o jugo de Deus sobre os seus ombros e descobrir que seu jugo é suave, né, e que seu fardo é leve, Jonas decidiu encontrar seu próprio descanso ao ir em direção oposta a que Deus o estava chamando, né? E então Jonas esperava encontrar paz e descanso no chamado de Deus, né? Deu certo para ele ou não? Vamos ver lá, você pode verificar isso lá em Jonas, no capítulo 1, né? Onde Jonas esperava encontrar paz e descanso aí no chamado de Deus. Jonas partiu em direção oposta a que Deus tinha chamado, né? Ele nem sequer parou para argumentar com Deus, como fizeram os outros profetas da Bíblia quando foram chamados para ser mensageiros do Senhor. Ao fugir aí da missão de Deus, Jonas experimentou um declínio em sua vida, né? Ele desceu para Jope, desceu ao porão quando estava no navio, desceu ao fundo do mar quando foi arremessado ali no mar e desceu à barriga do peixe. Quando nos afastamos da grande comissão
a decadência espiritual ela é inevitável em nossa vida. Então aqui a vida de Jonas é exemplo para que a gente possa entender o chamado de Deus na nossa vida. Todas as coisas no livro de Jonas obedecem ao Criador, menos o seu mensageiro, né? O mar obedeceu ao Senhor ali, ao possibilitar Jonas cair no mar, né? E ser engolido ali pelo peixe. E o próprio peixe obedeceu à voz de Deus. E os ninivitas também obedeceram à voz de Deus. Até o próprio verme ali em Jonas capítulo 4, verso 7, obedeceu à ordem de Deus. A desobediência do profeta revela que ele era alvo principal da missão de Deus. Na parte de segunda-feira, meus queridos, dia de hoje, que estamos iniciando essa semana, o tema é um descanso de 3 dias. Segunda-feira, dia 13 de setembro. Que descanso foi esse de 3 dias? Ao fugir de Deus, Jonas teve problemas. Seu descanso foi perturbado quando o Senhor interveio por meio de uma tempestade. Deus salvou Jonas da sepultura nas águas, ordenando ali que um peixe o salvasse. No entanto, somente quando Jonas se viu num descanso forçado de 3 dias no grande peixe, ele percebeu como dependia de Deus. Às vezes temos que ser levados aonde não temos nada que o mundo oferece para nos apoiar, a fim de perceber que a nossa necessidade ela é inteiramente, deve ser de Jesus. A oração de Jonas no ventre do peixe foi bastante interessante, querido. Sobre que exatamente ele orou. Você pode verificar no capítulo 2 do livro de Jonas, do verso 1 ao 9, vamos ler aqui até o verso 5 para a gente ter uma noção aí que tipo de oração foi essa que Jonas fez ao Senhor. Jonas capítulo 2, verso 1 diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Verso 2, ele disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Embora ele estivesse, querido, nas profundezas, numa situação aí muito perigosa, Jonas orou pelo santuário. Ele olharia então para o santo templo do Senhor. O que estava acontecendo nesta declaração de Jonas, né? O templo foi o ponto focal dessa oração. Deveria ser o ponto central da oração em geral. Por quê? Porque existia aqui apenas um lugar no Antigo Testamento em que Deus podia ser encontrado. Ele estava no santuário. Você pode verificar isso lá em Êxodo capítulo 15, verso 17 e capítulo 25, verso 8. O lugar central de oração e comunhão com Deus era o templo. No entanto, Jonas não estava aí se referindo a esse templo físico construído aqui na terra, né, por Moisés, pela orientação de Deus. Em vez disso, ele estava falando do santuário celestial. Era ali que estava a sua esperança, pois era daquele lugar que verdadeiramente vinham Deus e a salvação oferecida por ele. Nós sabemos que hoje Jesus ministra no santuário celestial pela minha e pela sua salvação, advogando por nós ali, que o aceitamos como Salvador, e também julgando todos os casos daqueles que aceitam a sua palavra. Queridos, que nós possamos estar na presença de Deus, vamos buscar fazer a vontade dele, para que ele possa abençoar a nossa vida. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, que Deus é eterno, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de estar na sua presença. Em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada. Queridos, que nessa semana seja uma semana abençoada para você. Fique com Deus, um forte abraço e tchau!